Muitas vezes, fazer personagens parece uma tarefa muito complicada. Mas eu quero te mostrar que com as formas e ferramentas certas, você pode transformar objetos simples em personagens cheios de vida. Nesse vídeo aqui, a gente vai desenhar esse ovo cartoon usando o Illustrator, tanto a parte de desenhar como também de colocar as cores. A gente só não vai animar isso aí, mas talvez isso seja um assunto interessante para um outro vídeo, não é? E aí, você tá preparado ou preparada? Vamos nessa? Vamos! Ah, eu sabia que você queria! Então vamos começar. Antes da gente começar a desenhar, é necessário fazer duas pequenas observações do começo aqui. Não passe esse vídeo, isso aqui é importante, tá? A primeira delas é o seguinte, aqui para você me acompanhar, eu estou com um arquivo de 1000 por 1000 pixels. É muito simples de fazer isso. Se você não sabe como criar um arquivo dentro do Illustrator, clica do lado direito aí no card para assistir o tutorial de como começar no Illustrator. Depois você volta para cá e a gente faz isso aqui juntinho. É melhor, tá? Porque esse tutorial aqui não vai ter as partes mais básicas sobre o Illustrator. Outra coisa, aqui em cima na parte superior eu sempre mudo o Illustrator porque ele começa com essa opção de Essentials que é um horrível, eu tenho um ódio desse negócio aqui. Então em vez de Essentials eu vou colocar Essential Classic porque tem mais opções na tela. E embora mais opções possa parecer confuso, não é. Confia em mim que o negócio aqui é louco. Então vamos nessa. Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou começar desenhando formas mais básicas, afinal de contas, né, quase falei tudo errado, é a partir de formas básicas que tudo começa a tomar a forma final. Nossa, meu Deus, que conversa filosófica maluca! Aqui do lado esquerdo, ó, eu tenho essa ferramentinha que é o T, debaixo do T você pode clicar e segurar, eu tenho várias formas, dentre elas a gente vai clicar no Ellipse Tool. Aí, ó, é só você clicar e arrastar na tela, conforme você arrasta, segura Shift e vai ser feita uma bolinha bem bonitinha, perfeitinha. Se você quiser mover a posição dela, é só usar essa ferramenta, que é a ferramenta de seleção, e você move, ó, arrastando para a esquerda, direita, cima e baixo, clicando bem no meio dela. Para o que a gente está fazendo aqui, pouco importa a posição dela, mas o importante é ter essa bolinha. Tendo a bolinha, tá tudo certo. Do lado esquerdo agora eu vou clicar e segurar de novo nessa ferramenta, só que em vez da elipse, a gente vai nesse Start All, que na verdade vai criar aqui uma estrela. Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou clicar mais ou menos no canto esquerdo aqui em cima, segure e arrasta, ó, para fazer uma estrelinha. Aqui, se liga, porque tem uma pequena dica, hein? Conforme você arrasta, ó, eu vou segurar a tecla Ctrl, não solta o clique do mouse, ó, tô arrastando ainda, certo? Segura o Ctrl. Se você puxar para fora da estrela, ele estica as perninhas dela como se você fosse rasgar tudo, ou você pode deixar isso aqui um pouquinho mais estreito, ó, mais fininho. Vou deixar mais ou menos assim, sem muita agressividade na estrela, assim ficaria muito agressivo. Então só um pouquinho assim, ó. Não precisa ser um padrão, tá? Só basicão, de acordo com vai olhando mesmo aqui, chegou nisso aqui, beleza. Feito isso, solta o Ctrl e agora você segura a tecla Shift, ó, porque o Shift não deixa ela ficar girando aqui. Se bem que se ela girar um pouquinho também não faz diferença, mas é legal ela ficar um pouquinho mais certinho, ó, mais ou menos aqui desse tamanho. Se você quiser, você pode vir aqui ainda, ó, e arrastar na tela, deixar mais ou menos posicionada neste local. Feito isso, olha só que legal. Ainda com a estrela selecionada, do lado esquerdo a gente vai vir nessa ferramenta. Peraí, o que isso aqui faz? Essa ferramenta aqui, ó, chama-se Direct Selection Tool. Com ela, se você vir em cima da estrela, você percebe que aparecem várias bolinhas, né? Essas bolinhas aqui, ó, são bolinhas que a gente pode clicar e arrastar. Olha só que louco, hein? Clica, segura e arrasta em cima de qualquer uma, ó, e ele vai arredondar as bordas. Então eu vou deixar mais ou menos assim. Feito isso, eu não sei se você vai perceber, mas o nosso círculo sumiu, não é verdade? Talvez você diga, professor, você deixa a gente ter todo esse trabalho e aí o círculo nem aparece. Então, calma, ele vai aparecer. Acontece o seguinte, ó, com a ferramenta de seleção, que é o Selection Tool, clica em cima dessa partezinha que a gente fez, aqui vai ser a gema. A clara, a parte branquinha do ovo. Então, clica em cima dessa parte com o botão da direita e você vem na opção de Arrange. Em Arrange, você coloca a opção aqui, ó, de Send to Back. O que isso faz? Vai pegar essa forma que a gente desenhou e vai jogar atrás de qualquer outro desenho que a gente tenha. No caso, a gente tem um círculo, então ele jogou atrás do círculo. O que acontece é que talvez aqui o círculo esteja meio grande, né? Ou então essa estrela que a gente fez esteja meio pequena. Tanto faz, é tudo questão de ponto de vista. Mas nesse caso, a gente vai fazer o seguinte, ainda com a Selection Tool, eu vou clicar aqui bem no cantinho, ó,
dessa estrela que a gente tem, conforme eu clico, seguro e arrasto, ó, você vai segurar Shift e vai segurar a tecla Alt, segurando as duas, ó, vou aumentar um pouquinho. Isso vai fazer com que eu tenha uma leve bordinha. Olhando assim, parece até um ovinho, né? Ovinho ali que você jogou na frigideira, ele já começou... Ai, a ficar frito tão gostoso. Então aqui, ó, já fiz isso. O que eu vou fazer? Eu vou alinhar isso aqui para ficar bem no centro dessa nossa folha que a gente tem. Ué, mas que folha? Do que você tá falando? Dessa área aqui, ó. Vamos imaginar que isso aqui é uma folha que a gente tem e estamos desenhando em cima dessa folha. Então com a Selection Tool... Opa, era para ser uma seta isso? Agora sim, ó. Com a Selection Tool, eu vou pressionar Ctrl A. Pressionando Ctrl A, eu seleciono todo mundo. Na parte superior, a gente tem esse botãozinho, ó. Clica nele e deixa na opção de Align to Artboard. O Artboard é exatamente essa área que... Opa! Agora sim, o quadradinho. Essa área que a gente tem é o nosso Artboard. Então deixa nessa opção e aí você clica nesse botão e nesse botão, que vai alinhar verticalmente e horizontalmente. Então com isso, tanto a bolinha quanto a estrelinha ficam exatamente no meio desse nosso arquivo. Uma vez que a gente fez isso, eu vou me aproximar um pouquinho mais aqui, ó, e eu vou começar a desenhar alguns detalhes. O primeiro deles vai ser o olhinho deste ovinho. Para isso, mesma coisa, ó, a gente vai clicar e usar a ferramenta de elipse. Então clica em qualquer local aqui na tela, ó, segura e arrasta, segura a tecla Shift para ele fazer um redondinho perfeito e solta o clique. Então esse aqui vai ser o olhinho dele. Me aproximando um pouco mais, eu vou ainda usar a ferramenta de elipse, né, que é a bolinha, ó. Vou clicar aqui no canto esquerdo, segura e arrasta, segura Shift e vai mais ou menos, ó, até o meio dessa bolinha maior. Então fiz essa segunda bolinha. O que é isso? Essa bolinha vai ser preta e essa vai ser branca, para causar a impressão que for como se fosse... Como é que eu vou explicar isso? Um brilho no olhar desse ovinho que a gente está fazendo aqui. Feito isso, com a ferramenta de seleção, eu vou clicar em cima do círculo menor, seguro o Shift e clique em cima do círculo maior. Com isso, os dois ficam selecionados e a gente vai pressionar Ctrl G. G de gato, igual eu. Ui! Então, o que isso faz? Esse Ctrl G vai criar um grupo. Então, eu não tenho mais essa separação entre a bolinha do meio, a bolinha menor, né? E a bolinha maior. Eu tenho uma coisa só. Os dois estão agrupados, como se eles fossem grandes amigos que não se soltam por nada. Então, aqui, ó, vamos nessa. Aqui eu vou fazer o seguinte, ainda com a ferramenta de seleção, você vai clicar em cima dessa bolinha para selecionar, né, qualquer uma delas, segura Alt e arrasta para o lado. Com isso eu tenho o meu segundo olhinho. Aqui, às vezes conforme a gente faz isso, pode ser que a gente tenha feito os olhinhos mais assim ou mais assim, fica difícil de acertar exatamente o meio. Então para deixar no meio, se liga nessa dica, seleciona um dos olhos, segura Shift, clica no outro para selecionar e pressiona Ctrl G para agrupar todos eles, né? Todos eles assim, os dois olhos. Conforme você move, ó, os dois estão juntos. Então aqui você define mais ou menos a altura dele. Eu vou deixar ele nessa altura. Seleciona qualquer um deles e na parte superior a gente vai clicar nesse botão, ó. Esse botão alinha certinho no meio. Como a gente tinha aliado o círculo, né, a gema e a clara bem no meinho, o olhinho também acabou ficando exatamente no meio do nosso arquivo. Aí é só você arrastar para cima ou para baixo, ó, para definir a altura que você queira dos olhos. Eu vou deixar bem em cima, porque a boca dele vai ficar aqui embaixo, ó, e vai dar uma impressão que ele é bem gordinho aqui na parte de baixo. Ai, um ovinho tão fofinho. Eu sei, né, que o que a gente fez aqui talvez não tenha sido uma das coisas assim mais simples do mundo, mas conforme você for fazendo mais vezes, vai se tornar cada vez mais simples. Confia em mim quando eu digo isso pra você. Só que um detalhe muito importante é que eu já fiz outros desenhos aqui dentro das... Nossa, que loucura! Eu já fiz outros desenhos, né, dentro dos tutoriais que a gente tem do Illustrator. Um deles é uma folha que eu fiz. Então, se você quiser assistir lá, é um conceito de desenho mais simples. Talvez se você estiver com dificuldade aqui, seja legal de você fazer esse outro primeiro, depois você continua aqui junto comigo. Oh, mas onde é que está esse outro tutorial? Muito simples, é só clicar do lado direito no card, você assiste esse tutorial, palavra difícil, né? Tutorial de como fazer uma folha dentro do Illustrator. Se você quiser, se não quiser, a gente continua a partir daqui mesmo. Vamos lá. Aqui eu vou fazer a boquinha. Essa boquinha vai ser como se fosse um tipo de arco. Tem várias maneiras de fazer um arco. Você pode começar a partir de um círculo, por exemplo. Mas eu acho que a maneira mais fácil é começar por um arco mesmo. E no Illustrator você pode clicar aqui, ó, e segurar nessa linha. E eu tenho Arc Tool. Aqui, ó, eu vou clicar no cantinho esquerdo do olho, segura e arrasta e segura a tecla Shift, ó. Quando você faz isso,
ele não fica exatamente como a gente queria, né? Ele não vai ali até o local que deveria. Não tem problema, ó. Clica, segura e arrasta, segurando o Shift, solta o clique. A gente tem esse arco. Usando a ferramenta de seleção, a gente vai clicar num dos cantos, ó. E ele fica como se fosse, o cursor, né, vira como se fosse um arquinho ali com duas setinhas. Você clica, segura e arrasta. Enquanto você arrasta, você segura a tecla Shift, ó, porque ele vai girar de 45 em 45 graus. E agora você clica em cima, ó, e posiciona no local correto. Se quiser alinhar certinho no meio, mesma coisa, deixa selecionado e lá em cima você clica nesse botãozinho, ó. Ele coloca certinho no meio, a gente já tem a boquinha muito bonitinha desse ovinho. Vamos continuar. Aqui, eu só vou um pouquinho mais rápido, mas é a mesma coisa que a gente fez antes, ó. Com a ferramenta de elipse, eu vou clicar aqui do lado, ó, segura e arrasta e vou fazer uma bolinha. Vou posicionar essa bolinha aqui, ó, um pouquinho mais para cima. Se tiver com dificuldade, clica exatamente na linha, tá? Não clica no meio, não, ó. Clica bem na linha, deixei aqui, segura o Alt, segura e arrasta e move aqui para o lado para fazer essa segunda bolinha. Se quiser deixar bem no meio, você já sabe, seleciona uma bolinha, segura Shift, seleciona outra, pressiona Ctrl G e aí você clica aqui em cima, ó. Ele vai ficar exatamente no meinho. Aqui é como se fosse uma bochechinha rosada. Mas não tem nada de rosado aí. Calma, vai ficar rosado um pouco mais para frente, né? Muito bem, aqui eu vou criar mais um detalhe. Para isso, ó, eu vou selecionar a ferramenta de elipse, que é a bolinha de novo, e eu vou clicar e arrastar, ó, e fazer uma bolinha bem grandona assim, ó. A ideia dessa bola é ela vir aqui, ó, e passar dentro dessa área da gema. Mais ou menos isso aqui, ó. Se você quiser, a gente pode até diminuir um pouquinho com a ferramenta de seleção, ó. E aí a gente deixa mais ou menos aqui nesse cantinho. O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa linha, só que eu quero conservar só um pedaço. Eu quero usar essa linha, mais um pedacinho assim dela e um outro pedacinho aqui embaixo. Para isso, a gente pode usar... Deixa eu só diminuir mais um pouquinho, vai. Acho que mais aqui tá legal, ó. Mais neste cantinho aqui, ó. Para fazer isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar, opa, era para ser uma seta, essa linha que a gente desenhou. Com essa linha toda selecionada, do lado esquerdo a gente tem essa ferramenta que é a borracha. Clicando e segurando na borracha, a gente tem essa ferramenta que se chama Scissor Tool, que é uma tesourinha. Então seleciona ela. Feito isso, ó, eu vou clicar mais ou menos aqui. Deixa eu só fazer um pontinho, talvez fique mais fácil, né? A gente vai criar 4 pontos. Um aqui, depois um aqui e um aqui. Então vamos nessa? É só clicar em cima, ó. Clica em cima da linha, nesse local, palavra bonita, nesse local que eu falei. Clica aqui embaixo, depois clica um pouquinho mais para a direita e clica mais um pouquinho para a direita. Feito isso, com a ferramenta de seleção, eu vou clicar aqui, ó, desse lado dessa linha e vou pressionar Delete. Olha só que legal. Ele cria esse arco aqui pra gente. E se você clicar bem aqui embaixo, ó, tem um pedaço de linha que eu posso deletar também pressionando Delete. Para que isso, né? Esse Scissor Tool, ele consegue identificar uma forma que a gente desenha e consegue cortar essa forma, né, para algum outro tipo de desenho que eu queira fazer. Então eu poderia ter feito a boca fazendo isso também, fazendo um círculo bem grande aqui, depois cortando os lados com Scissor Tool, mas eu achei melhor não fazer isso. A gente está chegando na reta final, hein? Afinal de contas a gente já desenhou, tá faltando só mais alguns detalhes. Aqui eu vou fazer o seguinte, com a ferramenta de seleção, eu vou selecionar a boca, segura Shift, eu vou clicar nessas duas linhas que a gente acabou de fazer aqui embaixo, ó, essa um pouco maior e essa aqui dessa base. Do lado direito a gente tem essa opção aqui que é o painel de Stroke, ele controla os desenhos que a gente fez, os riscos de forma geral. Aqui, ó, eu tenho a opção de Weight. Nesse Weight eu posso colocar um valor que é a grossura das linhas. Eu vou colocar 7. Acho que fica mais legal, fica um pouco mais expressivo. Ainda com essas linhas selecionadas, deixa eu selecionar de novo, né? Porque eu acabei de perder a seleção, então vamos lá de novo. Seleciona essas linhas, eu tenho esse botãozinho aqui, ó. O que ele faz? Ele arredonda os cantos. Então deixa isso aqui um pouquinho mais amigável, né? Como é um ovinho bonitinho, sorrindo, um ovinho tão gordinho, talvez um sorrisinho ali onde os cantos fiquem arredondados, fica um pouquinho mais amigável, vamos dizer assim. Feito isso, ainda com essas linhas selecionadas, ó, vou fazer um esquema aqui que é transformar esse contorno em uma forma. Então, para isso, seleciona esses 3 contornos. Na parte superior, a gente vai em Object e você clica em Expand. Clicando em Expand, é só clicar em OK. Com isso, ó, ele não é mais um contorno, ele é uma forma. É como se ele tivesse um novo contorno do lado de fora, esse do lado de fora e esse do lado de fora. Isso aqui só serve para uma coisa que eu vou fazer mais para frente, que é pintar esse desenho, que é colori-lo. Nossa, existe essa palavra? Colori-lo? Espero que exista, né? Então agora a gente vai começar a colocar as cores. Para fazer essa parte das cores, eu vou fazer o seguinte, do lado direito aqui, deixa eu só colocar uma cor mais visível, eu tenho esse painel de Libraries. Nele, você pode acessar o site
color.adobe.com e lá você pode carregar várias configurações de cores prontas. Então aqui eu tenho várias que eu uso em vários projetos porque eu não sou muito bom para escolher as cores. Se você não tiver isso aqui, não tem problema, você pode vir nesse painel de cores e aqui também tem algumas cores. É claro que não tem as mesmas dessa aqui, mas tem algumas coresinhas que vai servir para o que a gente quer fazer. Então aqui é muito simples. Com a ferramenta de seleção, eu vou pressionar Ctrl A, ele vai selecionar todos os elementos que a gente tem. Na parte superior, ó, eu vou vir aqui na opção de Object. Em Object a gente vai em Live Paint. Em Live Paint a gente clica na opção de Make. Ou você poderia usar o atalho Ctrl Alt X. É a mesma coisa, tá? Então clicando aqui, ele converte isso aqui para um objeto que a gente pode pintar de uma maneira muito mais fácil. Ai, sério, professor? Claro que é sério. Olha só, aqui do lado esquerdo, ó, a gente tem uma ferramenta que é essa aqui, ó, debaixo não, vai do lado dessa taxinha aqui, ó. Você clica e segura nessa opção aqui do lado. Ó. Quando você clica e segura, tem várias. Tem o Shape Builder 2, Live Paint Bucket, Live Paint blá, 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 e um monte de nomes que eu não vou ficar nem repetindo porque são nomes muito malucos. Então aqui, ó, em Live Paint Bucket, selecionando ele, como é que funciona? Você pode clicar em cima de alguma cor aqui ou aqui, tanto faz, e depois você clica no objeto que você quer aplicar. Então aqui, ó, posso clicar nessa opção de roxo e eu clico aqui, ó, na clara e ela fica roxa. Ou eu posso clicar no painel do lado. Aqui tem umas cores que eu já escolhi que são essas daqui, ó. Então eu vou clicar nesse tom do meio, que é um tomzinho mais branquinho, e vou aplicar nesta clara. Aqui eu vou pegar um tomzinho mais laranjinha e vou aplicar aqui, ó, na gema. O tom mais escuro que eu tenho eu vou aplicar aqui, ó, nas bolinhas. Só isso mesmo, tá? Clica na cor e clica no objeto que você quer. E o mais vermelhinho eu vou aplicar aqui na bochecha. Se você quiser também, ó, não sei se você percebeu, mas essa linha tá preta. E essa linha aqui não está... Ou melhor, essa linha não, né? Essa boca está preta. E o olho não tá preto. Tá um tomzinho meio diferente. Não é legal de você fazer isso. É legal de você manter um padrão nas cores. Então, para isso, ainda com essa ferramentinha aqui que a gente tem, que é esta de Live Paint Bucket, eu vou selecionar essa mesma cor, que é o tom mais escuro, e vou clicar na boca. E se você quiser aqui, a gente pode clicar também nos cantinhos, ó. E aí a gente define essas cores aqui e fica mais bonitinho. Você também poderia selecionar essas linhas aqui e mudar de cor isso aqui para um tom mais claro. Pegar um outro amarelinho, ó, um amarelo um pouco mais clarinho e clicar ali, ó, e ficaria como se fosse um tipo de brilhinho. Aqui talvez tenha ficado meio claro demais, mas você pode usar qualquer tom que você queira. Vamos nessa. Última das coisas. Últimas, que difícil. Volta tudo. Última coisa que a gente vai fazer aqui, na verdade são duas últimas coisas. Eu sempre falo última e sempre tem coisa a mais. Mas aqui eu vou selecionar todos os objetos. Do lado esquerdo tem as opções de preenchimento e contorno. Você percebe que todos os objetos têm um contorno aqui, né? Mesmo que seja um tomzinho meio de preto, ó. Tem a clara, a gema, a bolinha. Eu acho que para esse tipo de desenho não fica muito legal o contorno. Então a gente ativa a opção de contorno, ó. Esse quadrado passa à frente e aí a gente clica nesse quadradinho aqui, ó, de None. Quando eu clico nele, ó, não existe mais contorno no objeto, eu acho que fica mais meiguinho, fica mais bonitinho. Só que eu acho que para definir um pouco essa clara, a gente pode fazer o quê? A gente pode colocar um contorno só em volta dela. Você não gostou dessa ideia? Ah, eu adorei, professor! Então vamos nessa. Ó. Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar esse objeto todo, é como se eu tivesse agrupado ele. Quando eu vou na opção de Object, Live Paint, Make, esse objeto passa a ser uma coisa só. Então clicando em cima dele, ele fica selecionado. Do lado direito a gente vai clicar nesse solzinho aqui, ó. Esse solzinho é um painel que se chama Appearance. A gente pode controlar várias opções desse objeto. Ah, mas qual delas? Não vou explicar agora porque tem muita opção. Vamos só focar no nosso objetivo, tá bom? Então aqui, ó, eu vou clicar nesse botão. Esse botão define um contorno. Esse contorno, por padrão, pega todos os objetos. E aí eu sei que você vai dizer, ô professor, você é um idiota, cara. Você mandou a gente tirar os contornos vindo aqui e agora a gente aplica contorno de novo. Calma. Esse contorno, essa ordem aqui, tá vendo? Eu tenho Contents, depois eu tenho Fill, depois eu tenho Stroke. A ordem desses objetos, né, se está mais em cima ou mais embaixo, interfere como esse contorno que a gente colocou vai ficar nesse objeto. Então aqui, ó, eu vou clicar em cima do stroke, mais ou menos, não em cima da palavra, né, do ladinho aqui, ó, desse azul, clica, segura e arrasta, ó, e move ele aqui para baixo, ó, do Contents. Você pode arrastar aqui, se o lado esquerdo não funcionar, ó, para você arrastar, arrasta pelo lado da direita, ó.
que na verdade era isso, é que eu fui meio burro e esqueci deste detalhe. Então pelo lado direito, clica, segura e arrasta o stroke, ó, e joga ele para baixo do objeto Contents. Com isso, você vai perceber que o contorno ficou só em volta da nossa clara. Só que talvez esteja meio fraquinho demais, né? Então a gente vai vir aqui, ó, do lado de Stroke, a gente tem um número. Quando você clica em cima do Stroke, ó, aparece esse número aqui, que é o número 1. A gente vai mudar 1 para 20. Então vai ficar bem mais grosso, ó, dá aquela evidenciada maior. Porém, a cor dele tá preto. E acho que preto não é muito legal. Então a gente vai clicar aqui, ó, no preto. Por que eu digo que o preto não é muito legal, né? Porque não tem nada preto nesse desenho, né? Mesmo que seja um tom escuro, tem esse tom do olho da boca que não é preto. Então se eu colocar preto aqui, não vai combinar porque não tem nada preto, certo? Então esse é o conceito. Aqui a gente clica, ó, para definir uma cor. Quando eu faço isso, eu posso clicar naquela mesma cor que a gente tinha definido lá, ó, e ele carrega ela, que é quase um preto, mas não é preto, tá? Então é legal a gente manter sempre um padrão aí dessas cores. A gente terminou esse ovo, mas antes tem um outro tutorial muito legal para você. Você pode clicar do lado direito aí no card, ó, e assistir o vídeo de como desenhar um bolo dentro do Illustrator. Lá eu mostro outros conceitos para você ilustrar, para você fazer um desenho muito bonitinho. Então se você quiser desafiar a si mesmo ou a si mesma, clica aí e assiste que tá muito da hora. Olha só, que tal você aí aprender mais sobre o Illustrator? Então, vai na descrição do vídeo aí embaixo porque tem o link do meu curso online onde você vai dominar o Illustrator de uma vez por todas. No curso, você vai aprender os assuntos estruturais como interface, navegação, manipulação de objetos, seleções e artboards para estruturar os seus projetos e é aí que vamos avançando. Na sequência, você vai aprender sobre camadas, objetos, grupos, preenchimento e degradê, painel appearance e outros assuntos essenciais. Ainda vamos fazer juntos vários exemplos para colocar os conhecimentos em prática e você também vai aprender sobre grupos, contornos e degradês, efeitos, estilos de camada, aparência dos objetos, inserir imagens e símbolos e muitos outros assuntos indispensáveis. Dominar o Illustrator está a apenas um clique de você aí. E o link para você usar o seu dedo e clicar tá na descrição do vídeo aí embaixo. Você perdeu os outros tutoriais de Illustrator aqui do canal? Não seja estourado! Aqui do lado tem mais dois que estão bons, mas tipo assim, bons mesmo. Se bem que ficar repetindo toda hora que estão bons, parece que na verdade eu estou mentindo. Muito obrigado para você que assistiu esse vídeo disponível até aqui. Valeu!